O Mar Cáspio sempre foi considerado o quintal tranquilo da Eurásia. É um corpo de água sem saída para o mar, cercado por 5 nações que, por décadas, concordaram em uma coisa: manter o mundo exterior afastado. Mas em julho de 2026, esse silêncio foi quebrado. Um navio foi atingido, não no Mar Negro, nem no Mar Vermelho, mas no coração do corredor de trânsito entre Rússia e Irã. Duas realidades opostas surgiram de imediato. De Kiev, o ataque foi descrito como um golpe preciso em um nó logístico militar, um ato legítimo de autodefesa contra a cadeia de suprimentos que abastece as linhas de frente na Europa. Mas de Teherã e Moscou, a história era diferente. Eles descreveram um ataque terrorista a uma embarcação comercial civil em um corredor internacional de comércio reconhecido. O ataque em si durou segundos. A disputa sobre o que esse ataque significa está apenas começando. Se o Cáspio deixar de ser zona segura, toda a lógica da conectividade comercial dos BRICS fica em xeque. Então, do que realmente se trata essa história? É apenas um sucesso tático isolado em uma longa guerra? Ou será que o momento em que um santuário estratégico do comércio não ocidental começa a parecer um campo de batalha? Para entender o que está em jogo, é preciso enxergar além da fumaça e ver como Rússia e Irã criaram um mundo que contorna o Ocidente por completo. Vamos preparar o cenário. O Mar Cáspio não é apenas um corpo d'água, ele é a espinha dorsal do corredor internacional de transporte norte-sul. Por anos, Rússia e Irã têm investido bilhões nessa rota. Por quê? Porque ela resiste às sanções. Ela não passa pelo Canal de Suez. Ela não passa pelo Mediterrâneo. É uma linha direta do coração da Rússia até o Golfo Pérsico e, em seguida, até a Índia. Quando drones ucranianos alcançaram centenas de quilômetros além da linha de frente, não atingiram só um barco. Eles atingiram a ideia de profundidade estratégica. O Irã confirmou que uma embarcação comercial sua, supostamente com equipamentos industriais civis, foi danificada. A Ucrânia rebateu, alegando que a embarcação fazia parte de uma frota fantasma que transportava equipamentos militares e componentes fabricados no Irã. Isso não é só um desacordo sobre a carga, mas um choque fundamental de definições legais, e é nesse espaço entre o comércio civil e a logística militar que o futuro da segurança do transporte marítimo global será decidido. Em conflitos modernos, o lado que define um evento primeiro geralmente vence a disputa pela narrativa internacional. Se a estratégia for clara, defina todo o navio ligado ao eixo Rússia-Irã como alvo militar. Ao fazer isso, eles trazem o Cáspio para o teatro jurídico da guerra. Se eles conseguirem provar, ou até mesmo apenas alegar em alto e bom som que esses navios têm uso duplo, eles retiram as proteções civis dessas embarcações segundo o direito internacional. A resposta de Teherã é o oposto. Ao enquadrar isso como um ataque à soberania e à liberdade de navegação para mercadorias comerciais, eles estão apelando ao sul global. Eles enviam mensagem para a Índia, China e Emirados Árabes Unidos. Seus investimentos nessas rotas comerciais não estão protegidos de interferência apoiada pelo Ocidente. Isso importa porque o rótulo determina a reação. Se o mundo ver isso como ataque militar, será só uma nota de rodapé. Se o mundo ver isso como o uso das rotas comerciais como arma, será um catalisador para grandes mudanças na forma como os países do BRICS protegem seus ativos. Espere, dê uma olhada nesse mapa. Para trazer um drone até aqui, você precisa contornar algumas das redes de defesa aérea mais sofisticadas da região. Isso não foi um tiro de sorte. Isso foi uma mensagem. A Ucrânia está dizendo ao bloco dos BRICS que não existe corredor protegido se ele ajudar nosso inimigo. Isso muda fundamentalmente o cálculo do seguro para cada empresa de navegação que opera nessas águas. As evidências sobre esse ataque revelam uma verdade frustrante. O status da embarcação continua sendo o principal ponto de discórdia. Na era da guerra total, a linha entre um caminhão civil e um veículo de suprimentos militares ficou borrada. Se um navio transporta grãos para alimentar uma cidade, é civil. Se esse mesmo navio está transportando microchips que podem acabar em um míssil, o que ele é então? O ponto mais forte da inteligência atual não é que um lado está certo. A indústria marítima ainda não tem resposta clara para a logística de uso duplo em um mundo multipolar. As evidências não resolvem isso e nem deveriam, porque a ambiguidade é a arma. Se o status de um navio é discutível, ele se torna um alvo. Se ele se torna um alvo, a rota comercial morre.
O que dá tanto peso a esse caso específico é o próprio Cáspio. Ele tem sido a joia da coroa da conectividade não ocidental. Na comunidade Think BRICS, falamos extensivamente sobre como essas nações estão tentando se isolar das infraestruturas financeiras e físicas centradas no Ocidente. O Cáspio foi o laboratório para esse experimento. O ataque atravessou mais do que apenas o revestimento do casco. Foi um teste de estresse ao vivo para o corredor internacional de transporte Norte-Sul. Transportadoras privadas veem drones no céu e já fazem as contas. Essas rotas são viáveis? A dúvida atinge diretamente as garantias de segurança que Moscou e Teherã venderam aos seus parceiros, e isso fura a fantasia multipolar mais ampla. Não se pode criar um bloco econômico supostamente blindado e esperar ignorar o impacto quando seus principais membros entram em guerra. Nós temos que seguir o dinheiro. Não estamos falando apenas de um navio, estamos falando do investimento de 25 bilhões de dólares que a Índia e a Rússia destinaram ao corredor Norte-Sul. Cada vez que um drone atinge um convés no Cáspio, o custo de fazer negócios para os BRICS aumenta. Isso é um imposto sobre a multipolaridade pago em prêmios de seguro e cargas desviadas. É por isso que precisamos parar de ver os BRICS apenas como um clube simbólico ou um grupo que se reúne para tirar fotos. Se isso soa familiar, é porque realmente é. O Cáspio ficou bem no centro do nosso vídeo anterior sobre o disputado corredor de Zangezur 2. Por favor, vá assistir, porque isso vai ajudar a ligar os pontos. Então, fica claro que o Mar Cáspio é tratado como uma infraestrutura ligada ao BRICS. Isso significa que um ataque a essa rota é visto pelos membros, especialmente pela Rússia e pelo Irã, como um ataque ao futuro econômico coletivo deles. A importância do ataque ao Cáspio está no fato de eliminar a camada prática da nova ordem mundial. Uma coisa é assinar um tratado sobre uma suposta nova moeda. É algo completamente diferente garantir que um container de mercadorias possa realmente ir de Astrakhan até Mumbai sem ser explodido. É aqui que as duas perspectivas globais se separam completamente. Uma delas é a perspectiva ocidental e ucraniana, que trata de autodefesa. Se o Irã fornecer os drones Swoops que a Rússia usa para atacar Kiev, então o navio de entrega do ferreiro passa a ser uma preocupação militar legítima. Sob essa ótica, não há comércio neutro ao apoiar um agressor. O outro é a perspectiva do Sul Global e dos BRICS, que trata da expansão do conflito para espaços civis. Eles veem isso como o Ocidente, através da Ucrânia, expandindo as regras da guerra para justificar a destruição dos concorrentes econômicos do futuro. Para eles, se hoje você pode atacar um navio no Cáspio, amanhã pode atacar um porto no Oceano Índico. Ambos alegam ter a lei a seu favor. Ambos os lados alegam necessidade, mas estão operando a partir de dois conjuntos diferentes de suposições sobre onde termina o campo de batalha e começa o mercado. Por isso, essa história importa muito além do Cáspio. Se corredores comerciais podem ser classificados como espaço militar sempre que passam por uma nação em guerra, então o conceito de conectividade civil protegida está, na prática, morto. Isso cria um incentivo perigoso para a escalada. Se Rússia e Irã sentirem que suas zonas comerciais seguras estão sendo alvo, podem se sentir justificadas em atacar zonas comerciais ligadas ao Ocidente em retaliação. Estamos vendo a globalização da linha de frente. Pergunte a si mesma: se um navio civil está transportando um componente de uso duplo, ele perde seu direito de existir? Porque se a resposta for sim, então todo navio cargueiro do planeta agora é um alvo. Estamos entrando em uma era onde não há mais terceiros neutros, apenas logística. A conclusão mais defensável a que podemos chegar é cautelosa. O ataque no Cáspio representa um episódio de guerra em corredores logísticos. As evidências confirmam que o Cáspio não é mais um santuário. Isso confirma que a logística agora é o principal alvo da guerra moderna. No entanto, as evidências ainda não sustentam as afirmações extremas de nenhum dos lados. Nós não sabemos ao certo o que havia naquele casco e não sabemos a intenção exata dos operadores dos drones. O que sabemos é que isso muda o significado do conflito. Não se trata mais apenas de território no Donbas. Trata-se de quem controla o fluxo de mercadorias através do continente euroasiático. Então, olhe novamente para aquela imagem do navio no Cáspio. Não é mais apenas um barco, é um sinal.
A questão não é só quem tinha justificativa. A verdadeira questão é como o bloco BRICS responde quando seu mundo seguro é invadido pela realidade da guerra. O Cáspio está sendo testado como se fosse parte do campo de batalha. E isso significa que o mundo que pensávamos conhecer, aquele em que o comércio ficava separado das trincheiras, está desaparecendo. Assista a este vídeo aqui se quiser uma visão mais ampla do que está acontecendo na região do Cáspio. Obrigada por assistir.